neste momento, tornar os nossos pensamentos fazer com que as nossas vibrações se congreguem em uníssono para agradecermos a Deus neste momento especial em que somos brindados pelo encontro fraterno entre almas que convergem para o mesmo objetivo comum, que é a divulgação do Espiritismo, o aprendizado das mensagens do Evangelho de Jesus, para que a felicidade se espalhe na terra. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos inúmeras que tens distribuído ao longo das nossas trajetórias. Obrigado pela oportunidade abençoada de trabalho na tua seara, pela chance de superarmos as nossas carências, deficiências e multiplicarmos os talentos recebidos. Obrigado por esse dia em que os nossos irmãos em Pelotas, a nossa família espírita, este pedaço de torrão do nosso gigante, abre o seu coração, as portas da sua alma, para acolher este peregrino teu. E vem aqui para conosco compartilhar das lições que ao longo do tempo tu deixaste como caminho iluminado para que pudéssemos seguir. Te rogamos e nesses momentos em que o banquete espiritual se faz com a presença dos benfeitores amigos que nos rodeiam, que as nossas mentes, que as nossas almas se transformem em terra fértil para acolherem as sementes de luz e a mensagem soberana que o Evangelho Redentor traduz. Amigo Jesus, envolve nosso querido amigo, irmão Haroldo. Nesse instante, as intuições de mais alto. Prende a sua mente, o seu coração, para que a sua mensagem caia nos nossos, como chuva bem faria, assim, em que o campo dos nossos corações se enfloresça. Muito obrigada, Senhor, por conosco agora. Aproveitando esse momento, nós queremos saudar a nossa comunidade espírita de Pelotas, agradecer a acolhida e dizer da alegria da nossa diretoria executiva da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, hoje aqui representada por nós e pelo nosso vice-presidente administrativo, o Gabriel Fagundes, que é filho dessa. Meus amigos, boa noite para todos. Boa noite. Nem preciso dizer da alegria que eu sinto no coração de poder vir trazer na cidade de Pelotas, cumprimentar os amigos dessa cidade, os espíritas, corajosos que mantêm acesa essa luz de espiritualidade no Rio Grande do Sul. Quero aproveitar para agradecer a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que promove e que nos dá a oportunidade de participar desse roteiro. Cumprimentar meu amigo, irmão querido Sérgio Monte, Janine, esposa dele. E, de certo modo, agradecer a todos os corações que viajaram, que saíram das suas casas, que vieram aqui esta noite, para que nós pudéssemos refletir
sobre os efeitos do Evangelho do Cristo, quando ele consegue penetrar no coração de uma criatura. E para isso, nesse momento, nós pedimos a inspiração de Jesus, dos seus emissários espirituais, que eles possam encontrar agora nos nossos pensamentos, nos nossos corações, um clima adequado e favorável para que os recursos espirituais encontrem as nossas carências, as nossas necessidades de esclarecimento e de consolo, para que possamos prosseguir jornada fora, de cabeça erguida, confiantes no amor infinito de Deus. Sem nenhuma necessidade de fazer poesia ou de utilizar palavras bonitas. É preciso reconhecer que em 1857, quando Kardec conclui e publica a primeira edição de Livros Espíritos, o sol raiou para a Terra. Um novo dia amanheceu, porque houve um grande avanço do pensamento religioso do mundo. A humanidade inteira era convidada, a partir daquele livro, a refletir sobre o que constitui verdadeiramente a religiosidade. O que representa genuinamente a religião e qual o papel dela nas nossas vidas. Mas, sobretudo, com Kardec, abriu-se para os homens a possibilidade de enxergar Jesus de uma nova perspectiva. Nunca antes possível. A partir dos alicerces da doutrina espírita, Jesus se engrandeceu aos nossos olhos, mas, sobretudo, aos nossos corações. Porque nós podemos agora compreender que os ensinos que estão no Evangelho não são palavras mortas destinadas a um culto exterior, a templos de pedra, a rituais ou a sacerdócio organizado. Os ensinos do Cristo constituem pérolas da sua própria experiência pessoal. É o governador espiritual do orbe que vem ao nosso mundo e abre os tesouros do seu coração e da sua experiência e compartilha conosco o seu elevado padrão de comunhão com Deus. Comunhão com Deus. E o seu elevado padrão de espiritualidade. É muito fácil subir nesse palco e falar 1, 2, 3, 4 horas sobre os ensinos de Jesus. É mais fácil ainda escrever ou discorrer sobre filosofia, sobre pensamentos, sobre teses, sobre ideias. E também é fácil elaborar teorias e sistemas que expliquem fenômenos. Isso não é difícil. É quando a vida nos coloca em uma posição. Quando a vida nos traz acontecimentos recíprocos que desafiam a nossa capacidade de permanecer de pé. Quando a vida nos coloca em circunstâncias em que você tem vontade de curvar, em que você tem vontade de parar, mas uma força superior e amorosa toca nas suas mãos e te conduz para adiante. Essa
não é uma experiência para o intelecto. Essa é uma experiência para o coração. Portanto, o tema da noite. Quando o Evangelho toca o coração de uma criatura, um mundo novo se abre. Um mundo novo de percepções espirituais. Um mundo novo de visão. Uma nova perspectiva da vida, das relações humanas. Uma nova perspectiva da própria evolução espiritual. Se abre aos nossos olhos. Inevitavelmente, a criatura passa a vibrar no novo patamar. É sobre isso que nós gostaríamos de refletir juntos, todos aqui, no evento dessa noite. Para tanto, pedimos o socorro do Espírito Emmanuel. Porque através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel penetrou com uma profundidade no Evangelho de Cristo e soube extrair o espírito da letra, revelando, através de curtas e densas mensagens, a essência espiritual do Evangelho. No capítulo 101 do livro Fonte Viva, capítulo intitulado A Cortina do Eu. Cortina do Eu. Emmanuel escreve uma página comentando a carta de Paulo aos Filipenses, especialmente o capítulo 2, versículo 21, onde Paulo escreve em lágrimas aos Filipenses. Porque todos buscam o que é seu. E não o que é do Cristo Jesus. Todos nós. Se nós refletirmos sobre a nossa encarnação, talvez 80%, 90% do tempo nós estamos buscando interesses que são pessoais. Sejam eles individuais ou institucionais. E raramente sobra tempo para refletirmos nos interesses do Cristo. Porque há algo de especial nos interesses do Cristo. Eles são universalistas. Eles não são particularistas. O Cristo vela por todos. Por todos. Inclusive por aqueles que discordam de nós. É assim que no primeiro parágrafo dessa mensagem, nós estamos lendo para colher essa força, só o primeiro parágrafo. Emmanuel define o que é Evangelho. Porque essa é a pergunta fundamental da fé. Muitos leem a codificação inteira. Alguns citam de cor e não raro com uma certa empáfia a questão 625 que diz que Jesus é o único modelo. Quantos não leem há anos e anos o Evangelho segundo o Espiritismo, não abrem as suas lições regularmente, semanalmente, no culto do lar? Mas quando defrontados com a pergunta, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Se nós pudéssemos definir o Evangelho com uma frase simples, curta, que até mesmo uma criança fosse capaz de entender, qual seria? O que é o Evangelho? E nós não estamos nos referindo à etimologia. Evangelho é uma palavra grega, e ela significa boa notícia ou boa nova. Mas isso não ajuda. Porque dizer que o Evangelho é uma boa notícia nos leva a outra pergunta: que notícia é essa? O que faz o espírito da grandeza de Jesus? Um governador espiritual de um planeta.
Um ser cuja evolução espiritual se perde na poeira dos sóis, na feliz expressão de Emmanuel Campos. O espírito que acompanha como Cristo, desde a formação do planeta, 4,5 bilhões de anos, os nossos passos na Terra. O que faz um ser dessa envergadura? Tomar um corpo de carne e conviver conosco. O que faz um ser dessa grandeza? Experimentar a fragilidade da encarnação. Porque estar encarnado é experimentar a fragilidade, a precariedade, a imprevisibilidade. O que faz? Uma boa notícia. Trazer aos homens uma boa notícia. Eu não diria eu diria a boa notícia. A grande boa nova. A maior notícia de todos os tempos. Não há notícia superior a essa. E ela é sempre nova. E ela se renova a cada minuto da nossa vida. E, sobretudo, quando a dor entra dentro da sua casa ou dentro do seu coração, você percebe que essa é a maior notícia. E ela é sempre nova. A boa nova. Qual é? Emmanuel diz assim: em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina. Ciência. Legal. Uma ascensão. A ciência divina da ligação com o Pai. Mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Então, qual é a boa notícia do Evangelho? A boa notícia que Jesus veio trazer é que Deus, o Criador do universo, o Todo-Poderoso, é Pai. Pai. Ser é Pai. O seu único interesse é a comunhão com seus filhos. Porque os interesses de Deus a nosso respeito significam estar em plena comunhão conosco. Então, a notícia que Jesus dá ao mundo é que você não precisa de uma estátua, você não precisa de um altar, você não precisa de ritos, e você também não precisa fazer chantagem emocional ou psicológica, porque Deus te ama infinitamente. O amor de Deus é inalterável. Não importa o que você faça. Porque nenhuma ação sua pode controlar o amor de Deus. Quer você suba, quer você caia. Quer você ame, quer você odeie. Quer você acarinhe, quer você agrida. Quer você se aproxime, quer você se afaste. Nada disso é capaz de alterar o amor de Deus. Essa é a lição do Evangelho. Essa é a boa notícia. O amor de Deus é infinito. O amor de Deus é inalterável. Ah, mas ele tem leis. Tem lei de causa e efeito. Tem consequências, é claro. Mas nós estamos falando
Estamos falando da natureza do amor de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. E mais. Quando Jesus foi provocado a resumir o Evangelho, ele conta uma história que os teólogos consideram o coração do Evangelho dentro do Evangelho. Se você se perguntar assim, no Novo Testamento inteiro, onde eu posso encontrar o resumo da síntese, o néctar, o cerne do Evangelho, o Evangelho dentro do Evangelho, os teólogos responderão na parábola. Mas o que diz essa palavra? Que Deus é um Pai. Cujo amor é constante. Cujo amor ultrapassa todos os limites e todas as convenções humanas. Essa parábola está lá no Novo Testamento há quase 2000 anos. No entanto, no início, meados do século XX, por incrível que pareça, um judeu, Abraham Joshua Heschel, escreveu um livro que comoveu o mundo cristão. Quando essa obra chegou no Vaticano, e o Papa e alguns cardeais e alguns líderes do catolicismo leram essa obra, na época comentaram: como nós, cristãos, não conseguimos escrever algo assim? Porque nós, que temos o Evangelho, não alcançamos o que esse homem está dizendo. Abraham Joshua Heschel tinha escrito um livro chamado Deus em Busca do Homem. Porque nós estamos sempre acostumados a pensar em criaturas humanas buscando Deus. Talvez você tenha saído da sua casa hoje e você entendeu. Pelotas. Esse calor de Deus. Clima amiga. Você poderia agora estar tomando chimarrão no quentinho da sua casa. Evitando que você venceu todos esses desafios. Alguns viajaram centenas de quilômetros. E você está aqui acreditando que você está buscando Deus. Eu vou te dizer uma coisa: é Deus que está buscando você. Você que está sendo procurado. Não se engane. Tudo que você fez até agora é nada em comparação com o que ele tem feito para nós. Mas não é essa a mensagem do Evangelho? Não é assim que se comporta o pai da parábola do filho pródigo? Um velho que sai correndo para abraçar o filho. E você lê a parábola e talvez não pense um antes. E talvez você seja alguém que gosta mais das coisas intelectuais, que gosta mais das teses científicas, filosóficas. E talvez você acredite que essa parábola é um pouco piegas. Afinal de contas, um ancião correndo com uma veste longa para abraçar um filho, beijando o filho. E talvez não tenhamos refletido que o aparente excesso no comportamento desse pai reflete que antes do filho ser acolhido, houve um pai que foi rejeitado. E talvez você não compreenda o que é receber alguém de volta se você não passou pela experiência da rejeição.
num determinado momento para a nossa evolução espiritual. Por uma questão de espírito, no uso do seu livre-arbítrio, nós rejeitamos Deus. Nós nos afastamos do seu corpo. Nós nos afastamos dessa experiência de comunhão profunda com Deus. E talvez a gente não pense o quanto dói isso. Então, esse Deus que procura é um Pai que busca da reconciliação. É um Pai que busca da reconexão, do retorno do Filho, da comunhão, da divina ligação com o Pai. E o Evangelho não é nada mais do que um curso avançado de comunhão com Deus. Se você abrir o livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, há um capítulo, salvo engano, 4, em que o pai de João Evangelista procura Jesus. E ele começa a conversar porque, como um pai, ele se preocupava que os seus dois filhos jovens estivessem seguindo um homem de quem ele não possuía referências humanas. Porque nós sempre precisamos de referências. O problema é que os encarnados, na maioria das vezes, só possuem referências humanas. E referências humanas são: que cidade você nasceu? De quem você é filho? Quanto de dinheiro você tem na conta da sua família tem? Qual é o seu sobrenome? Que curso você fez? Qual é a sua profissão? Quão feio você é? Referências humanas. E o pai de João Evangelista não encontrava Zebedeu, não encontrava referências humanas sobre aquele jovem Galileu. E Jesus começa a conversar com ele sobre o reino de Deus. No primeiro momento, ele acredita que o projeto de Cristo fazia referência a alguma conquista do mundo exterior, a alguma instituição que precisava ser criada, alguma ação institucional, algo que precisava ser fora. Quando Jesus me chama a atenção que tudo que é feito fora é um simples reflexo e uma consequência de uma construção interior, e que ele buscava o propósito da sua vida. Era uma construção interior. E essa construção significava um aeroporto, uma rodoviária, um lugar onde Deus pudesse se encontrar conosco. E esse lugar era o coração. Era o coração. Por que o coração? Por que você se apaixona por alguém? Por que uma mãe emociona quando pega os filhos aos braços? Por que um avô e uma avó ficam parecendo bobos, alguns até retardados, quando o netinho abraça? Por que você fica tão estúpido assim? Por que você tem reações que são ilógicas quando você está movido pelo amor? Por quê? Eu peço licença para citar um poeta da minha terra, Carlos Drummond de Andrade. Ele explicou isso. Ele escreveu uma poesia chamada As 100 Razões do Amor. Primeiro, razão nenhuma, porque é 100 com S.
Vai falar uma coisa. O amor não tem tempo. Então, quando nós dizemos que a mensagem central do Evangelho é você abrir um espaço de amor a Deus dentro do seu coração, eu não consigo explicar isso. Isso não tem explicação. Isso é uma experiência que você tem que fazer. Você tem que fazer. Mas nós podemos auxiliar. Porque nós estamos aqui refletindo sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. E eu gostaria então de pedir ajuda para compreender o Evangelho. Afinal, muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia, dos autores sacros em geral, somente são sem sentido e inteligíveis por falta de uma chave que proporcione a sua compreensão. Essa chave está completa no Espiritismo. Como muitos já compreenderam, todos compreenderão melhor. Palavras do Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Eu peço licença para citar a Revista Espírita de maio de 1866. Nós citamos esse artigo do codificador, publicado na Revista Espírita, por ele editado. Citamos no último episódio de Gênesis. Kardec escreveu um artigo chamado Deus está em toda parte. Parece singelo. Você abre o livro dos Espíritos e nas primeiras questões, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, fluido cósmico, espírito, matéria e Deus, a tríade universal e o fluido cósmico, e você fica pensando, para que isso? Qual o sentido disso? Então você abre em maio de 1863 o artigo de Kardec, Deus está em toda parte. E ele diz assim, até agora o homem tem representado Deus à sua imagem e semelhança. Então se você for na Capela Sistina, você verá Deus. Verá. Um Deus homem. Com o dedo esticado para tocar o dedinho. E Kardec começa o seu artigo dizendo, porque os homens são limitados. Ei, eu estou aqui agora. Eu estou aqui. Eu não estou na casa. Eu não posso estar aqui e estar na minha casa. Eu só posso estar aqui. Eu não posso olhar para vocês e olhar para os meus amigos. Porque eu tenho que escolher, ou eu olho para aqui, ou eu olho para cá. Eu não posso alcançar o livro que está ali no fundo. Porque as minhas mãos, os meus sentidos, têm uma limitação, um alcance. A minha percepção tem um alcance. Eu só consigo ver o mínimo. E então eu imagino Deus também com 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 ouvidos, limitado, como eu. E eu imagino Deus segundo aquilo que eu percebo de mim mesmo. E Kardec diz assim, o que o Espiritismo vem fazer é dar um passo além para a humanidade. Um passo além. Quando o astronauta ultra, super inteligente, altamente preparado, Neil Armstrong, pisou na Lua, ele disse, Deus não está aqui. Ora, mas ele esperava que estivesse. Você realmente esperava que Deus estivesse na Lua? Um homem daquele preparo intelectual realmente
nós espíritas imagina que Deus está num trono, em alguma região do mundo superior. Quantos aqui não acreditam nisso? Quantos aqui não imaginam que vão desencarnar em uma esfera muito superior a uma sala real, com um trono dourado, e lá está sentado um velho, e esse velho é Deus. Esse é o imaginário. E a coisa mais difícil do mundo é você arrancar isso do coração e da mente das criaturas. Então Kardec começa a dizer, agora imagine. Imagine que o universo inteiro está mergulhado num fluido. Esse fluido se chama fluido universal. E esse fluido é o veículo do pensamento divino. Então nós podemos dizer que cada molécula, que cada partícula subatômica do seu corpo e de tudo que existe no universo está mergulhada e permeada por esse fluido. E como esse fluido é o veículo do pensamento de Deus, esse fluido percebe, sente, vê, reage, atua, decide, tem vontade, se comove. E acredite se quiser. Ama. Então Kardec escreve, muitos me indagam como Deus, sendo tão grande, pode se ocupar das mínimas coisas da nossa vida. É simples. Não tem mínimo, nem máximo. Tudo mergulhado em Deus. Então, quando você junta a chave, quando você pega essa chave e coloca ela no Evangelho, e você abre a mensagem do Cristo, sabe o que acontece? Você percebe que Deus está aqui. Está aqui agora. Ou melhor, já estou dizendo errado. Deus não está aqui. Nós que estamos aqui, somos nós que estamos aqui. E vou dizer mais, ele está percebendo, ele está vendo, ele está perscrutando, ele está avaliando e ele possivelmente pode estar, para alguns de nós, tomando decisões importantes, com base em que você pediu a ele. Mas eu não pedi nada que existiu. Porque basta você pensar que você já está pedindo. E Kardec conclui: estamos constantemente na presença do Todo-Poderoso. Daí a constatação do filho pródigo: Pai, pequei contra o céu, porque o céu é a minha consciência. É o que eu tenho de melhor. E você só erra quando você vai na direção contrária ao seu melhor. Contra o céu. E perante ti. Pequei contra o céu e na tua presença, que é sempre na presença do Altíssimo. É sempre na presença dele. Mas aí surge a questão. E aqui está o cerne da boa nova. Deus está sempre presente. A pergunta é: você
você realmente faz as coisas com presença? Então eu pergunto, qual meia você colocou primeiro antes de vir? Do pé direito? Não sabe. A maioria não sabe, sabe por quê? Porque você fez simples. E você chega aqui e cumprimenta as pessoas, você ouve as pessoas, você conversa com elas, mas você não está presente. Você não está aqui. E se você não está presente, você não percebe. Então, se você não está presente, você não percebe a presença infinita e absoluta de Deus. Meu Deus, ficou quente. Ficou quente. Porque o Evangelho é a ciência divina da comunhão com Deus. Então eu não tenho receita de bolo. Isso aqui não é um talismã. Eu gostaria muito de chegar aqui e dizer assim, olha, você tem que tomar esse líquido. E depois que você tomá-lo, você vai estar na presença absoluta em comunhão total com Deus. Mas não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Porque a experiência da comunhão com Deus, que é o elemento central do Evangelho. O Evangelho é, do início ao fim, uma lição de comunhão com Deus. Então, vamos fazer uma ligeira reflexão. Um resumo do Evangelho. O Evangelho começa assim. O governador espiritual do orbe cujo espírito é um Cristo planetário, vai nascer. Então ele olha assim, fala, vou nascer. Onde? Onde ele quiser. Porque qual limitação encarnatória há para um Cristo? E ele fala, eu vou nascer na casa de um carpinteiro. Acontece que perceberam que ele ia nascer. Então, a rejeição começou no início. Não tinha onde nascer. Não tinha onde. Então, a manjedoura. A manjedoura é o primeiro grandioso símbolo do Evangelho. Ela diz assim, isso não existe em nenhum livro de filosofia, isso não existe em nenhum filósofo, não adianta eu falar bonito, porque isso não vai resolver nada. A manjedoura diz assim, não importa se você não tem nada. Se você está em comunhão com Deus, você já tem tudo. É isso que é a manjedoura. Não tem nada, não se preocupe. Você está com Deus. Os seus interesses são os interesses divinos. Então, sossega o coração. Mas qual é a lição final do Evangelho? É a mesma, mas ampliada. Os apóstolos abandonam, os amigos abandonam. Todos que foram beneficiados, todos que o procuraram para receber algo, se afastaram. Aqueles que aplaudiam, que choravam, que se emocionavam, agora estavam longe, porque ele estava na cruz. E não era simplesmente estar sozinho. Não é esse o ponto. Porque para quem já alcançou a comunhão com Deus, não existe mais solidão. A questão é,
em nenhum momento da cruz, Jesus deu alguma mostra de que não estivesse em plena comunhão com Deus. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Diz para os agressores. Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. E resolve a questão familiar. E para todos, se você lê o livro dos Humanos, você vê que ele olha para Lísia, olha para Simeão, e com um olhar ele procura de cada pessoa. E com um olhar ele sai transformando, mas ele estava na cruz. Então era uma ciência. Eu fico pensando aqui. Eu não estou preparado para a experiência de perder tudo e me manter em comunhão com Deus. Ainda não. Porque ainda me sinto um aluno nessa escola. É uma ciência, a ciência da comunhão com Deus. Essa é a mensagem central do Evangelho. E quando isso, tudo que eu estou falando aqui tem 35 minutos. Quando isso entra no seu coração, o que acontece? O que acontece com o coração tocado pelo Evangelho? A primeira coisa que acontece, sabe o quê? Está no capítulo 75 do livro Vinha de Luz. Esse capítulo se chama Esperança. Semana passada eu vi uma mensagem, um desenho com uma praiazinha e um pé. E embaixo do pé, escrito assim: esperança é assim, 2 pontos. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Primeiro você põe o pé, depois Deus põe no chão. Então Emmanuel diz assim, no capítulo 75 do livro Vinha de Luz: a esperança é a luz. A primeira coisa que acontece com o coração tocado pelo Evangelho é que ele se enche de esperança. É a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé. Mas a força da esperança é tesouro comum. A fé ainda é difícil. A fé ainda é um voo supremo. Porque a fé é você não ter nada e sentir-se como quem tem tudo. Porque tem Deus. Mas isso aí é velocidade de cruzeiro. Isso aí é milhares de pés acima do chão. É voar nas alturas. A fé é um voo sublime. Vamos descer um pouquinho, porque nós estamos falando dos primeiros movimentos da alma que foi tocada pelo Evangelho no Brasil. O primeiro movimento é a esperança. E Emmanuel diz assim: nem todos podem oferecer, quando querem, um pão no corpo. E a lição espiritual. Nem sempre. Você tem um recurso, tem condições de ensinar alguém, mas ninguém na Terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra da morte. Porque estar encarnado é atravessar um vale da sombra porque você não vê. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 2 meses. Você não sabe. Mas uma coisa você tem certeza: todos vamos morrer.
Essa é a fragilidade humana. Essa é a fraqueza. Ele está no vale da sombra e da morte. E às vezes a dor agita. E o medo estabelece atritos, onde a aflição persegue o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. Conversando com a Beth, quando eu ia no carro, quando a gente viajava, lembramos de um caso que a Beth contou. Eu vou trazer apenas a essência, né, a moral da história. É difícil você ver estrelas quando o céu está claro. Às vezes é necessário que Deus apague algumas coisas. Para que a gente perceba as estrelas. A negação humana declara falências. Você olha e diz assim, acabou, está falido, não tem jeito. Isso não tem jeito. Pessoal, essa empresa acabou, esse casamento acabou, essa instituição morreu. Aí, a negação humana declara falência. É claro, ela não consegue perceber. Lavra atestados de impossibilidade. Isso não é possível. Isso é possível. Isso aqui é impossível. É impossível. Traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima. A maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementes novas. Desperta propósitos diferentes. Cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia. Espera o dia. Porque o dia virá. Não é uma crença séria, é uma certeza. Por que essa certeza? Por causa da regularidade. Por causa da ordem presente na criação divina. Então, a noite sabe que pode esperar o dia. A flor espera o fruto, pelo mesmo motivo. O verme espera o porvir. O homem, ainda mesmo quando se mergulha na descrença, na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus. Será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Do que vem. Eu me recordo de um amigo contando, que é católico. Ele foi padre. Ele foi visitar o seu padre, que foi seu orientador, aquele que conduziu o governo. Era um professor, um homem notável, de uma inteligência, de uma sensibilidade. Ele teve uma aneurisma. Ficou, então, paralisado. Completamente paralisado. Ele mal falava. E ele foi lá, então, visitar o seu amado professor. Foi alguns dias antes da desencarnação dele. E ele falou assim, professor, o senhor tem alguma coisa a dizer? Ele diz assim, eu tenho a dizer o seguinte, por tudo que eu já vivi, amém. Por tudo que eu vou viver, aleluia. É bem Paulo, né? Em tudo dá graça.
Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente. Que os erros são próprios da escola evolutiva. E por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu tempo. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é um instante de ouvir aquele que pronunciou: vinde a mim, vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Então essa é a primeira consequência de um coração tocado pelo Evangelho, a esperança. Mas tem mais. No próprio Linha de Luz, no capítulo 175, Emmanuel tem uma mensagem dura. Tem hora que ele fica bravo, quando ele fica bravo, eu fico porque quando o Emmanuel fica bravo, ele não perde a grandeza espiritual. As suas palavras não se tornam chuvas. Ele mantém o mesmo padrão espiritual. Mas ele fala coisas que machucam, que cortam, necessariamente. Que às vezes é preciso tirar a casca. Às vezes nós estamos tão envolvidos numa crosta de ilusões que é preciso dilacerar. O capítulo 175 do Linha de Luz se chama A Verdade. E eu vou dizer uma coisa. Ainda há tempo para desistir. O problema é que quando o Evangelho toca o seu coração, você não consegue mais resistir. Você não tem forças mais para resistir. E aí você tem que ouvir como Simão Pedro: creio, te levarei aonde eu ir. Foi o que ele disse: Simão, eu vou te levar para lugares que você vai ficar com muita raiva. Você não vai querer. Então, a grande consequência do coração tocado pelo Evangelho é que ele faz a experiência da verdade. A verdade. Mas vamos falar um pouco sobre isso. Esse capítulo 175 da Linha de Luz, chamado A Verdade, Emmanuel comenta o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, quando Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade. Ele diz assim: por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na Terra a verdade pura, ante a visão das forças coletivas. Quem aqui pode sustentar que está com a verdade absoluta? O que você percebe do conjunto para dizer que está com a verdade? Vamos imaginar uma situação singela.
Você conhece todas as encarnações das pessoas da sua família? Não. Então, que pretensão é essa? De achar que você sabe uma verdade. Ou de acreditar que a verdade possa estar toda com uma pessoa. A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas humanas. Imagina. Porque luz demais cega. Verdade, depois de um ponto, agride. Por isso que Deus é um homeopata. Ele vai dando dose de tudo. Porque o objetivo é que você acesse a verdade, não que você seja destruído por ela. É diferente. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. Cursos diferentes da revelação gradativa. Cada um tem uma parcelinha, e mesmo a parcela que ele tem é um estágio que já vai aprimorar. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. Há que esperar pela passagem das horas. Nos círculos do tempo, a semente, com o esforço do homem, proveu o celeiro, e o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante. Tem que esperar o tempo. O tempo agir. O tempo tem que agir sobre cada um de nós. Por isso vemos verdades estagnadas nas igrejas problemáticas. Verdades provisórias na ciência. Provisórias. Verdades progressivas nas filosofias. Verdades convenientes nas linhas políticas. E verdades discutíveis em todos os âmbitos da vida civilizada. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora quando as massas, diante de cada discípulo no reino individual, Jesus é a verdade sublime. Todo aquele que me descobre a luz bendita absorve os raios celestes. Transforma. E começa a observar a experiência sobre muitos prismas. Elege mais altos padrões de luta. Descortina metas santificantes. E identifica-se com horizontes mais claros. O reino do próprio coração passa a gravitar em torno do novo centro vital, glorioso e eterno. É como se o nosso coração fosse um planeta que passasse a gravitar em torno de um outro sol. Olha o que ele diz. Um novo centro vital, glorioso e eterno. Essa não é uma simbologia, Fábio. Nós estamos no capítulo 175 do Vínculos. No prefácio, o Evangelho é o sol da imortalidade. Que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade.
questão não é o Cristo ser o sol. A questão é o nosso coração gravitar em torno dele. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Como assim? Se desvencilhar das atrações da mentira. Porque nós acreditamos que é possível mentir. É triste isso. Porque você está dizendo aqui agora uma coisa, mas está sentindo, e o outro está percebendo o que você está sentindo. Você não contou o que está fazendo, mas o outro sabe que alguma coisa está acontecendo. Ele não quer dizer o quê. Mas ele percebe. E ele reage psiquicamente ao que você está fazendo. E você não diz. E não adianta você vir com palavras doces, meu irmão, meu amado. E não adianta você vir com frases prontas que o espírito adora usar. Porque o outro está sentindo a sua vibração. O que você irradia. Você diz, meu irmão, que bom te ver, e está irradiando. Você é muito chato. Você diz assim, meu caro companheiro de trabalho, caro confrade, vamos examinar melhor, ele está irradiando, você é um burro. E acha que o outro não vai perceber. E acha que as pessoas não têm acesso à sua irradiação. E acha que não existe um mundo por trás das palavras. Essas são as atrações da mentira. Você indica coisas, mas sente outras. Você escreve propósitos, mas deseja outras coisas. Você fala que o seu destino é X, mas você quer isso. Posso dizer uma coisa? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E as pessoas reagem ao que nós irradiamos. Por isso, quando um coração é tocado pelo Evangelho, cara, ele não se transforma num anjo de um dia para a noite. Mas ele precisa se desvencilhar da mentira. Ele precisa assumir quais são as suas reais intenções. Precisa olhar de frente para os seus verdadeiros propósitos. Precisa se olhar com coragem. Por essa razão, que no capítulo 101 do livro Fonte Viva, que nós lemos aqui, o parágrafo Tomados, Emmanuel intitula A Cortina do Eu. A Cortina do Eu. E ele diz o que nós já lemos aqui. Em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina da ligação com o Pai. Mas ainda já achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por quê? Porque por trás da cortina do eu conservamos lamentável cegueira diante da verdade.
lamentável cegueira diante da vida. E agora ele vai falar o que constitui essa cegueira. Você pode chamar de ego, de eu, de periferia, de aspectos periféricos da consciência, de aspectos exteriores da consciência, em oposição ao eu profundo, ao eu interior, ao Cristo interior. Você pode dar o nome que você quiser. Que isso o que importa é a ideia. Uma terminologia. E Emmanuel começa a dizer dessa cegueira. Porque uma das coisas que me intrigava muito é que Isaías, quando vai falar do Evangelho, e você deve estar se perguntando por que ele está lendo essa parte, o que isso tem a ver com o coração tocado pelo Evangelho? É que quando Isaías vai anunciar o Evangelho, vai anunciar o Messias, no capítulo 52, ele diz assim: ele curará os cegos. Aí você lê ao pé da letra e diz: não tem só 2 graus de miopia, o Evangelho não é para mim. Pelo menos por enquanto, espero eu. Que cegueira é essa? É uma cegueira diante da vida, provocada pela cortina do eu. Do eu. Vamos ver isso. Porque o Evangelho, quando entra no seu coração, ele faz uma bagunça. Por quê? Porque você passa a enxergar. Como é que é essa cegueira? Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares, os próprios serviços do bem. Olha a pedagogia da demanda. Eu não vou avaliar nada de mal, não. Eu não vou examinar condutas equivocadas, não, para falar da cortina do eu. Eu vou dar exemplos no bem, quando nós estamos agindo no bem, e ainda aí há a cortina do eu, para ver quanto que essa cortina é profunda, é densa. Ele não está falando do criminoso que assassina, de alguém que está roubando, de alguém que está desertando. Não. Está falando de nós, agindo no bem, e ainda assim com a cortina do eu. Como? Nas atitudes que nos são peculiares, nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes. Observaremos que mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Por que ele está dizendo isso? Porque você conhece os espíritos pelos mínimos gestos. Nós conhecemos as pessoas pelos mínimos gestos. Não são os grandes gestos. São os mínimos. Os mais pequeninos gestos revelam-nos. Então vamos lá. Em tudo e em toda parte, apaixonamos-nos pela nossa própria imagem. Nossa, eu gosto de estar juntos. Eu gosto do Sérgio Lopes, ou eu gosto daquilo que o Sérgio Lopes tem comigo. Porque se eu gosto dele, por aquilo que ele tem comigo, eu gosto, na verdade, de mim. Então vamos lá. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos. Por quê?
são pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente, inconscientemente, sem querer, sem perceber, nós enfraquecemos a aceição dos consagrados. Para de gostar. Já não gosta. Ainda que a opinião dele seja superior à sua. Mas ela não é a sua. Aí você retira investimento afetivo. Por quê? Porque você só faz investimento afetivo se o outro for como você. Você só faz investimento afetivo enquanto o outro está concordando com você. Nas obras do bem, a que nos devotamos, pode ser movimento espírita, pode ser casa espírita, pode ser cooperativa, pode ser o que for. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. E você tira investimento de tempo e de dedicação. Por quê? Porque o trabalho não mais te reflete. Enquanto o trabalho era o seu método, o seu processo, o que você acredita que é certo, você está dedicando tempo, está alocando recursos, está interessado, está se envolvendo. A hora que o trabalho não te reflete mais, você tira. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna aos irmãos, que segue conosco na condição de subalternidade. Você está precisando? Né? Já é bom. A fim de contemplarmos com volúpia, as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que ele se sente constrangido. Isso é muito bom. Você, as suas qualidades nobres estão prometidas na gratidão. Mas raramente concedemos um sorriso. Um sorrisinho. De boa vontade ao companheiro mais abastado e mais forte que nós, colocado pelos desígnios de Deus à nossa frente. Chega a pessoa, ele é mais inteligente que eu, ele é mais rico que eu, ele é mais bonito do que eu, faz melhor do que eu, não vou nem sorrir. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios. E o conhecimento edificante, quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Por quê? Por quê? Porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Então, por que a virtude está rodeada de vício? Para que o vício aplauda ela. Por que o inteligente está rodeado de ignorante? Porque o ignorante tem que fazer a pauta. Nossa, ele é tão inteligente. Ele fala tão bem, que lindo. Por que a gente não ajuda todo mundo que está inteligente como a gente? Por que nós não democratizamos o conhecimento? Por que todo mundo não deve ser capaz de subir aqui e fazer uma palestra como essa?
Por quê? Porque nós estamos vivendo a procura de nós mesmos. É a cortina do eu. Entretanto, graças à bondade de Deus, eu falei quando a gente fica bravo, o sofrimento e a morte nos surpreendem. Na experiência do corpo e além dela. Arrebatando-nos. Quando a dor chega, quando a morte. E morte não é só morte física. Morte. Quando elas nos surpreendem, elas nos arrebatam aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de Deus. Então, o coração tocado pelo Evangelho, ele se nutre de esperança. Ele se desvencilha a cada dia da mentira. Mas, sobretudo, ele está intimamente comprometido em tirar os véus do eu. Porque não é possível que o bom seja só a luta. Não é possível que não haja beleza. Não é possível que não haja luz. Não é possível que não haja grandeza naquilo que eu não sou. E, na verdade, quando isso ocorre, o coração se evangeliza. E o coração evangelizado é um coração acolhedor. Eu te aceito do jeito que você é. Eu te amo. Ponto final. Ponto final. E passo a penetrar nos vastos continentes da meditação e da humildade, que é, no fundo, o silêncio de Deus. Porque se Deus fosse alimento, se Deus fosse ditador, se Deus impusesse Ele mesmo, não haveria espaço para eu ser o que eu sou. Não haveria espaço para eu construir-me. Então, Deus silencia e espera até que eu perceba que Ele me procura, que Ele me busca. E eu tomo a decisão de me lançar aos braços dele. Isso é o Evangelho. Isso é a comunhão divina. É por isso que Emmanuel nos diz: a felicidade dos homens é a esperança de Deus. Ele espera. Esse é o Jesus Cristo que eu aprendi com a doutrina. Esse é o Jesus que eu conheci. Esse é o Cristo que eu sigo
Esse é o meu modelo, o meu guia. E eu venho aqui apenas para pedir. Vamos seguir. Não, amigo. Não coloque mais véus na minha cortina. Vamos seguir a Cristo. Porque um dia, quando a experiência e as marcas